Aqui é o Sandro Rosa, do Soldagem de Manutenção Experts. Sejam todos bem-vindos a este vídeo, momento em que conversamos sobre conhecimentos que te ajudarão a reduzir o número de falhas em soldas executadas na manutenção. Então, como sempre, vamos conversar sobre um tema também importante. Meu nome é Sandro Rosa, trabalho na área de soldagem de manutenção há mais de 20 anos, já quase 25 anos, trabalho também nessa parte de pesquisa, e eu sempre falo o seguinte: qual que é a nossa maior dificuldade? É orientar o que o soldador deve fazer durante a execução da soldagem de manutenção. Então, e que a soldagem de manutenção ela é muito importante, que ela precisa ser feita de forma simples, rápida e segura. Então, quem trabalha ou quem quer trabalhar nessa área precisa saber orientar o soldador o que fazer. Então, o tema da noite de hoje ele é bem interessante, ou melhor dizendo, o tema que vamos abordar, ele é bem interessante, porque o que é revestimento contra desgaste na soldagem de manutenção? E eu sempre falo o seguinte: uma boa engenharia de manutenção é uma boa, ela trabalha bastante com o quê? Com essa questão de revestimento contra desgaste. Uma boa engenharia de manutenção ela está buscando o quê? Um revestimento contra desgaste, para aumentar o quê? A vida útil do equipamento. Então isso é muito interessante. Então vamos bater um papo sobre isso. Eu tenho alguns trabalhos, fiz alguns trabalhos nessa área aí, tenho alguns orientados também, que a gente acaba voltando a esse tema de revestimento contra desgaste, pelo menos na indústria, né? Na indústria metalmecânica, é muito utilizada essa parte de revestimento. Deveria ser mais. Acho que eu fiz alguns trabalhos assim, desafiadores, né? Mas no mundo todo é uma coisa muito comum, muito comum. E aí no nosso país ainda é uma coisa assim muito ineditismo, porque muitas das vezes está muito associado ao fornecedor do revestimento. Ele que dita a regra, e aí a gente fica na mão dele, e isso tem custo, né? Então, mas que dá para se fazer sem auxílio deles, sem problema algum. Então, o engenheiro ou técnico deve conhecer o campo de soldagem com revestimento contra desgaste. Gente, quem vai trabalhar com soldagem de manutenção tem que saber disso. Não dá para trabalhar sem isso. Ele precisa diagnosticar o que acontece com a peça e recomendar a melhor solução através de processos e produtos compatíveis com o quê? Com a aplicação. Porque eu tenho que ver qual a aplicação do meu equipamento. E entender por que tá gerando desgaste. E nisso propor o quê? A melhor solução para aumentar o quê? A vida útil do equipamento. Essa é a finalidade. Eu falo que a finalidade da soldagem de manutenção, em alguns momentos é corretiva, em alguns momentos também é preventiva. Ou melhor, ela aumenta a vida do equipamento. Então, vale a pena a gente estar pensando nisso aí. Então, o desgaste, o que é o desgaste? É a perda progressiva de material da superfície ativa, aquela que tá ali sobre metal, podemos dizer, sobre espessura de um corpo pela ação mecânica e ou química de outro corpo em relação a essa superfície. Eu sempre falo o seguinte: quer falar de desgaste? Podemos associar a sola de sapato. Então você tem um desgaste que é o atrito ali com o piso, ok? Então, se você deixar o solado do sapato desgastar continuamente, ele vai atingir seu pé. Então, por isso que você colocou aquela sola. Então, aquela sola é para te proteger. E se ela vai perdendo espessura ao longo do desgaste do atrito com o piso, você está colocando em risco o quê? A sola do seu pé. Então, para que isso não venha acontecer, você precisa o quê? Continuamente com desgaste e trocando o que? A sola do sapato. Ou trocando o sapato. Para que você não venha o quê? Danificar a sola do seu pé. Deu para entender? Eu falo isso que fica mais simples da gente entender o que é o desgaste. Tá bom? Então, por que revestir as peças? Porque isso gera o quê? Redução de peça em estoque. E aumenta a vida. E estoque, para quem trabalha com manutenção, sabe que estoque é dinheiro. As empresas fazem auditoria no estoque, por quê?
Se você fechar o ano com estoque, é dinheiro empatado. Ela poderia estar colocando aquele dinheiro em outras coisas, ou revertendo isso aí para os acionistas da empresa. Que no final das contas é quem paga os nossos salários. Redução de parada de equipamento. Então, eu posso o quê? Em vez de eu ficar, vamos imaginar que seja uma manutenção preventiva, mas eu posso o quê? Aumentar o tempo de parada, o intervalo da parada. Em vez de ser a cada 2 meses, posso passar para 6 meses, um ano. Deu para entender? Então eu já participei de alguns trabalhos assim que a gente aumentou a vida assim, triplicou a vida da peça com revestimento, com revestimento. E trouxe um retorno financeiro absurdo para a empresa. Absurdo, absurdo. Coisa de milhões. Coisa absurda. Um simples o quê? Revestimento. Substituição de material de alto custo. Muitas vezes o material é caro. E aí você pode o quê? Colocar um revestimento para que esse revestimento vire o quê? Seja um revestimento de sacrifício. Tá bom? Ele que desgasta, mas o material, a peça não. Vamos imaginar um eixo, um rolo, e eu desgasto aquele revestimento ali, mas o rolo que é caro, ou o eixo que é caro, ele tem o quê? Tem uma proteção ali que aumenta o quê? A vida dele, porque o eixo é caro. Outra coisa que a gente também pode colocar, redução de custo de manutenção. Gente, quem trabalha com manutenção está sempre sendo cobrado com relação ao quê? Custo. Custo. Infelizmente, a manutenção, os gestores, infelizmente ou felizmente, depende de como a gente tá olhando, é custo. Quanto foi o custo da parada lá? O que nós podemos fazer para reduzir? Lembra que eu falei simples, rápida e segura? Essa é a metodologia. Simples, rápido e segura. Esse é o método. Então, soldagem de manutenção tem que ser simples, rápido e seguro. Para que você possa o quê? Sabe, orientar quem vai executar. Então, aumento da eficiência industrial. Eu gosto também de um termo também como é que chama? É a questão da segurança. Essa questão da segurança é muito importante hoje. Então, o equipamento, ele quebrar, pode botar risco que as pessoas que estão ao redor do equipamento. Então, você pode o quê? Aumentar a eficiência industrial. Aumento da qualidade. Por quê? Porque você tem um material continuamente, porque toda vez que você substitui, pode ter variações de qualidade. Vai tendo desgaste, vai perdendo a qualidade. Então, precisa tomar um certo cuidado com isso. Então, como é que é o fluxo de produção de uma peça que você precisa, que a gente compra? Normalmente, você compra no mercado, estoca, utiliza e joga para a sucata. Normalmente é assim. Já está se mudando muito isso, mas uma boa parte das empresas trabalha assim. Aí podemos o quê? Uma empresa que tenha uma equipe que possa fazer um revestimento, ela já trabalha de uma forma assim, reativa, tá ok? Reativa. Então ela compra a peça, ela estoca, ela coloca em uso, ela faz uma avaliação se dá para poder recuperar, ela recupera, faz uma recuperação, ou ela sucata. Tranquilo, sem problema algum. Agora, uma empresa moderna, com ativo, com equipe de manutenção, com equipe de soldagem de manutenção bem instruída, com bastante conhecimento, coeso, com a parte de redução de custo, ela trabalha dessa forma. Ela compra o material, ela faz um tratamento preventivo, um revestimento, ela coloca em estoque, ela põe em uso, ela faz uma avaliação se dá para recuperar, se dá para recuperar, ela volta para o uso, se dá para recuperar, volta para o uso. Quando não dá mais, o que ela faz? Ela sucateia. Mas quando ela faz esse revestimento aqui, ó, qual que é a vantagem desse revestimento aqui? Ela tá o quê? Ela tá aumentando a vida. Então, ao invés de pegar o equipamento com um mês, vai durar 6 meses, ela passa o quê? A durar um ano. Eu participei de um trabalho
e que a gente fazia revestimento de rolos, a vida desses rolos era 6 meses. Depois que nós começamos a fazer o revestimento, passou para um ano, 1 ano e 6, 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Aumentamos em 200%. Olha só, em 6 meses ele tinha uma parada para substituí-lo. Ele passou a durar o quê? 1 ano e 6 meses. Olha só o tempo. Olha o quanto que a gente economizou. E aí você para. Ah, mas teve o custo do revestimento. O custo do revestimento foi nada. Quando a gente colocou na ponta do lápis, foi muito barato. Não posso aqui porque foi um trabalho desenvolvido numa empresa, então a gente não teve a permissão para poder estar falando sobre isso. Mas o custo do revestimento foi muito barato, muito barato. Só que e a vida útil desses rolos passaram 1 ano e 6 meses, era 6 meses, aumentou, nem dobrou, ela triplicou. Olha só, o revestimento. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Normalmente eu posso comprar, um exemplo aí, 6 meses, e aí vira sucata. Eu posso, dar 6 meses, faço um tratamento, um trabalho. Quando dá 1 ano e 8 meses, faz um outro trabalho. Daqui a 30 meses, sucateio. Olha só. Olha só, jogava peça com 6 meses fora. Ou eu posso aumentar mais ainda, olha só. Chegou, faço um tratamento. 1 ano, faço um outro reparo. Depois de 2 anos, faço mais um reparo. E com 36 meses, eu sucatei a peça. Olha só o aumento da vida. Estão percebendo a importância do revestimento? Então, você que atua na soldagem de manutenção, comece a pensar nisso. Se quiser uma dica, entre em contato com a gente nesse vídeo aí, que a gente orienta alguma coisa para vocês aí. É muito interessante. Alguns consumíveis que a gente já utilizou, que deram resultados belíssimos, e alguns trabalhos que a gente continua fazendo ainda de pesquisa, tentando ver a aplicação, comparando um com o outro, melhorando o rendimento. Então, o que se paga? Custo de peça de reposição, gente, isso é caríssimo. Custo de desmontagem e montagem, quando para um equipamento, você precisa desmontar e depois tem que montar. Gente, isso é tempo. Tempo é custo. Estoque de peças sobressalentes. Quem trabalha na manutenção chega no final do ano, setembro, outubro, o gestor já começa a te perguntar: pô, por que está essa peça aí em estoque? Por que essa quantidade, ou melhor dizendo, essa quantidade toda de peça em estoque? Custo, tratamento preventivo. E aí você precisa estar avaliando. Custo da parada de máquina. Quanto custa a máquina parar para você trocar essa peça? Então, quando a gente fala de revestimento contra desgaste, a gente tem algumas características que a gente precisa saber. Por isso que eu falei, lembra, fazer uma análise? Por que a gente precisa fazer uma análise? Porque essa análise, ela nos leva o quê? A determinar quais são as características para você, em função da utilização, seja melhor. Então, é uma combinação de propriedades incluindo dureza, resistência à abrasão, resistência à corrosão, resistência ao impacto, resistência ao calor. Então, qual desses daqui que é mais impactante? Pode ser todos, mas tem um que é muito mais do que o outro. E aí eu preciso, em função desse que é mais, vamos dizer assim, é mandatório, eu posso atenuar esse desgaste. Então, nós temos várias situações, ó. Esse trator aí, ó, essa pá aí, ó, olha só, se desgasta. Se você deixar aí, ó, a estrutura dessa pá aí, ela vai embora. Você tem que trocar todo esse conjunto aí. Fazer um investimento. Muito melhor. Ajuda bastante. E é assim que se faz. Vou deixar uma chapa ela ficar exposta? Não. Vou fazer um revestimento. Se for embora, vai o revestimento. Depois eu troco. Ele é sacrifício. Calor, olha só os rolos. Aí eu posso fazer o quê? Um revestimento para aumentar o quê? A vida útil.
Olha só a corrosão. Posso fazer um revestimento para aumentar o quê? A vida útil, gente. A vida útil. Então, esse conhecimento pode te ajudar o quê? A você ser capaz de orientar o que tem que ser feito. Essa é a grande questão. Essas dicas que a gente dá aí é para que você possa orientar quem vai executar o que fazer. Porque o grande problema quem trabalha na sociedade de manutenção é o quê? Como eu oriento as pessoas o que deve ser feito? Então, de forma simples, rápida e segura. Gostou? Deixe seu comentário para que possamos gerar um conteúdo de alto valor para você aqui na SM Experts. Nós queremos ajudar a executar reparos de máquinas e equipamentos de forma simples, rápida e segura.